Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão. Se tu não é inscrito, te inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa claro o teu comentário. Vamos juntos para falar de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, partida válida pelo Brasileirão, o derby dessa rodada, beleza? Vitória do Palmeiras pelo placar de 1-0, o gol contra de Rony, beleza? Assim, o Corinthians chega à sua segunda derrota seguida na Neoquímica Arena na temporada. Se não bastasse a derrota para o Flamengo pela Libertadores, agora a derrota para o seu arquirrival, o Palmeiras, por 1-0, tá? Já o Alviverde chega à sua sexta vitória seguida na competição, no caso, no Brasileirão, tá? Galera, a gente vai falar sobre a abordagem nessa partida e vamos começar dizendo que o Vitor Pereira erra na escalação inicial, tá? E a gente vai falar que ele erra não só por ele priorizar muito quarta-feira, mas principalmente por ele não entender que a decisão não começava quarta-feira, começava hoje, na decisão contra o Palmeiras. Até porque não é só uma decisão a nível de Brasileirão. Isso porque uma distância de 6 pontos, em caso de vitória do Corinthians, a distância diminuindo para 3, o campeonato estava mais do que vivo. E agora quem vai falar em possibilidade de chance de título para o Alvinegro do Parque São Jorge? São 9 pontos de vantagem. Beleza, é possível, a matemática permite isso. Tudo bem, você pode me falar isso. Mas a realidade, principalmente a nível de regularidade entre as equipes, essa que é a grande verdade, escancara uma possibilidade que realmente é muito pequena, é desse tamanho, de o Corinthians ser campeão brasileiro, tá? E a gente vai falar que o resultado da partida deste sábado, um derby que a gente sabe que é uma partida à parte, traria totalmente um anímico, uma atmosfera diferenciada para o confronto de quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Em caso de vitória na Neoquímica Arena, diante do seu torcedor que mais uma vez promoveu uma lotação contra o seu maior rival pelo Brasileirão, diminuindo uma margem que era de 6 pontos para 3 pontos, olha tantos cenários positivos, o que já afastaria uma questão associada à eliminação na Libertadores contra o Flamengo e já traria um ânimo renovado, uma atmosfera diferente, não só da comissão técnica, como do grupo de jogadores, mas principalmente da confiança da torcida para a decisão de quarta-feira. Então, os erros do Corinthians hoje passam também pela escalação do Vitor Pereira. Aí eu estou falando especificamente das duas laterais, quando ele não opta pelos jogadores titulares. E aí eu estou falando de Fagner e de Fábio Santos. E ele opta, no caso, por Lucas Piton e Rafael Ramos. E assim, o Corinthians teve 3 decisões que podem, na verdade, poderiam não, podem decidir o ano do Timão. A decisão contra o Flamengo já não dá mais. A decisão agora contra o Palmeiras já não dá mais. Assim, o título brasileiro ainda é possível, mas a realidade, como a gente sabe, 9 pontos para serem tirados de uma equipe da regularidade espantosa, assustadora da equipe do Palmeiras, realmente é uma coisa bem complicada. E a Copa do Brasil, na quarta-feira, diante da equipe do Atlético Goianiense, com uma desvantagem, a gente tem que lembrar, de 2 gols, né? Que no caso a equipe goiana acabou tendo vantagem para essa decisão da volta, tá? A gente vai falar que um outro ponto que entrou em consideração e que muitas pessoas podem porventura até não falarem é a diferença a diferença física entre as duas equipes. O Corinthians, por exemplo, jogou contra o Flamengo na terça-feira e muitos dos jogadores que atuaram hoje, Roger Guedes, Renato Augusto, Yuri Alberto, Mosquito, não atuaram os 90 minutos. Agora pega esse cenário do Corinthians, pega a realidade do Palmeiras, em que passou mais da metade do confronto contra o Atlético Mineiro dentro da sua casa pela Libertadores com um jogador a menos. Então o desgaste físico foi muito maior. Fora o fato de que esses jogadores tiveram um dia a menos de descanso. Então isso ainda é outro ponto que a gente tem que levar aqui no nosso campo de análise para retratar, falando a respeito desse clássico, tá? E a gente vai dizer também um outro ponto que realmente também é muito importante. Não é que o Corinthians tenha feito uma partida ruim, até porque criou chances, mas assim, falta ainda muito mais para o Corinthians voltar a vencer derbys, para o Corinthians fazer enfrentamentos diretos contra Flamengo, contra o próprio Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. A gente nem vai tanto considerar aqui,
até porque o desempenho da equipe mineira da temporada passada com a dessa eu acho que nem se compara, tá? Mas é fato que a equipe do Vitor Pereira ainda precisa evoluir muito, muito, muito para alcançar aquele primeiro escalão, a gente pode dizer assim, do futebol brasileiro. Se há poucas semanas atrás nós falávamos da possibilidade de título de Libertadores, né, depois de uma eliminação muito importante, que dava muita confiança contra o Boca Juniors dentro da Bombonera, de uma sequência muito importante no Brasileirão, em que o Corinthians ainda é, por sinal, o vice-líder, mas tinha vários jogos que poderia, no caso, diminuir a diferença, inclusive esse próprio confronto contra o Palmeiras, um confronto direto, e a decisão pela Copa do Brasil, onde a gente, nas projeções, colocava o Corinthians como pegando o adversário mais acessível e mesmo assim está na desvantagem por 2-0. Então, para a gente ver como o futebol é dinâmico, como o futebol muda muito. Vamos falar também sobre algumas atuações do ponto de vista individual, tá? Vou começar falando de uma dupla que mais uma vez ganha destaque do ponto de vista negativo. Eu estou falando de Fagner e Rony, por exemplo. Mais uma vez, esses jogadores são decisivos, né, do ponto de vista negativo. Assim como eles apareceram negativamente na partida contra o Flamengo, onde no caso o Fagner reclamou com o Rony por não ter feito a falta no Arrascaeta, que por sinal o Rony era para ter feito a falta no Arrascaeta, tá? Foi um erro dele. O Fagner também voltou andando, não voltou da maneira que exigia, né, o momento da partida. Uma transição defensiva precisa ser realizada de maneira rápida, coisa que o Fagner não fez. Já nessa partida, o atleta experientíssimo do Corinthians, que por sinal, a comparação dele com o Rafael Ramos, ninguém vai fazer aqui. Ninguém vai discutir a titularidade do Fagner pelo fato dele ter errado num derby, até porque a gente sabe da qualidade dele. Mas ele protagoniza uma inversão que até eu vendo nos melhores momentos dessa partida, pouco antes de gravar esse vídeo, em que ele tem ele domina a bola, ele olha o seu campo ao redor, tem a possibilidade de fazer o famoso andar com a bola, prosseguir da progressão ao seu jogo com a bola dominada, até porque não existe nenhuma marcação-pressão sobre ele. Os homens de meio campo do Palmeiras estavam até um pouco mais recuados, o mais próximo dele era o ponta do Palmeiras, ponta do setor esquerdo, então não dá para entender por que ele tentou fazer essa inversão de jogo. Inversão a qual que ocasiona o contra-ataque do Palmeiras e o gol contra do Rony, tá? Vamos falar também sobre Renato Augusto, até porque realmente ele é um craque de bola. Joga muito o Renato Augusto, é muito diferente um Corinthians com e sem Renato Augusto. Eu acho que não só no Corinthians, mas todas as equipes que o Renato Augusto já teve sua passagem, e ainda mais sendo um jogador da qualidade dele, finalização de fora da área dele é uma coisa absurda, é realmente muito perigoso o chute de fora da área de média distância do Renato Augusto. Claro que ele não está calibrado nos seus melhores dias, mas à medida que ele vai retomando o ritmo de jogo, sem dúvidas, uma hora ele vai acertar, como acertou contra o Cuiabá no Brasileirão do ano passado, como acertou também contra o Grêmio, são alguns dos exemplos. Ele é o cérebro do time, organiza, né? A diferença dele para o Juliano hoje é uma coisa assim incomparável. O Renato Augusto, além disso, sobra em raça, sobra em disposição. Ele é a cara do Corinthians. Vamos falar também sobre Yuri Alberto. Galera, pode ser até que eu tenha uma opinião impopular sobre Yuri Alberto. Assim, todo mundo sabe que ele já teve um bom futebol apresentado no Internacional, no Zenit também. E assim, muitas pessoas estavam falando, se ele tivesse tido um futebol assim interessante no Zenit, ele não teria voltado para o futebol brasileiro. Ele teria ido para outros clubes do futebol europeu. Uma liga alemã, espanhola, italiana, Premier League, né? Beleza, isso pode até ser verdade. Mas quando ele chega no Corinthians, é uma expectativa grande, até porque é um atacante jovem, é um atacante que a gente já viu em outras épocas ele ser destaque no futebol brasileiro com a camisa de um gigante, que é o Internacional, tá? E a gente vai dizer o seguinte, no esquema que o Vitor Pereira propõe, ele não está sabendo utilizar Yuri Alberto. Como assim? Talvez eu até já tenha falado sobre isso em outros vídeos, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Se a gente pega, por exemplo, o Yuri Alberto, um exemplo claro que hoje está no Corinthians, e o Jô, que teve passagem também recentemente pelo Corinthians, qual é a principal diferença entre esses dois tipos de atacantes? Até porque eles são atacantes de ofício, mas camisas 9. Mas existem dois tipos de camisa 9. Um camisa 9 móvel, um camisa 9 rápido e um camisa 9 que é pivô, aquele cara mais do contato físico, tá? O Jô é esse tipo de atacante, do contato físico, de fazer realmente a parede, de ele promover, né, aquele prender de bola e esperar a aproximação dos homens de ponta e de meio de campo.
tá? Qual é a diferença dele para o Yuri Alberto? O Yuri Alberto é um atacante com características totalmente diferentes. Ele é aquele cara de velocidade, de agilidade, de rapidez. Então, como ele deve ser utilizado? Jogando no facão, nas costas dos zagueiros, para explorar a velocidade contra zagueiros lentos, o que predomina no futebol. Se, por exemplo, a gente pegar Gustavo Gomes e Murilo, eles não são zagueiros rápidos. Assim como na partida contra o Flamengo, Davi Luiz e Léo Pereira também não são zagueiros rápidos. Então, se a gente pegar uma das partidas mais emblemáticas do Yuri Alberto no futebol brasileiro, foi naquele 4-0 Internacional contra o Flamengo. E qual foi aquela característica de jogo? O Inter jogando na transição ofensiva, os famosos contra-ataques, em que o Yuri Alberto explorava as costas dos zagueiros. Então, o esquema do Vitor Pereira não está sabendo utilizar esse jogador. Tudo bem ele fazer o pivô ali uma, duas vezes, beleza, não tem problema. Mas toda hora, não dá. Ele vai morrer de fome. Se for assim, agora a gente falava que ele era 007, agora ele é 008. 0 gols, 0 assistências e 8 jogos. Mas por que disso? Porque não estão sabendo utilizá-lo da maneira correta. As características dele não condizem com a de um jogador que é do pivô, que é do contato, que é o de prender a bola para a aproximação dos homens, né, de trás, volantes, meias, até propriamente os pontas. Ele é um cara para atuar em velocidade, tá? Vamos falar também que o Corinthians tem um sério problema nas finalizações, e isso a gente vai já transpassar o fato de que o Palmeiras tem uma excelente organização defensiva, né? É um time que é muito bem montado pelo Abel Ferreira e não é de hoje. E quando a gente via finalizações do Corinthians, ou eram finalizações para fora, algumas até com defesa do Everton, é bem verdade, mas na maioria delas finalizações bloqueadas, travadas. Isso não é só demérito, obviamente, do Corinthians, mas muito também méritos de uma marcação acirrada proposta pelo Abel Ferreira, tá? E com relação ao Palmeiras, galera, um time coerente com a sua proposta, não tem nada a ver com relação ao desgaste do Corinthians, ou talvez do rodízio do Vitor Pereira, ou pelo fato do Alvinegro do Parque São Jorge estar focando mais na quarta-feira do que propriamente na partida pelo Brasileirão. O Abel Ferreira não tem nada a ver com isso. Venceu na Neoquímica Arena, aumentou a vantagem para o vice-líder, que nesse momento ainda é o Corinthians, mas eu lembro que essa vantagem pode diminuir caso o Fluminense vença o Internacional. Essa vantagem que hoje, do Palmeiras, atual líder, para o vice-líder, que é o Corinthians, é de 9 pontos, mas pode acabar diminuindo para 7 pontos, o que mesmo assim ainda é uma margem muito segura. Lembrando que o Palmeiras tem uma sequência duríssima pela frente. E a gente está falando de Flamengo, Fluminense, duas das equipes que jogam, né, o chamado melhor futebol do Brasil. Alguns dizem que é o Flamengo, outro que é o Fluminense. Eu também estou nesse time que é entre essas duas equipes que protagonizam, né, o melhor futebol do Brasil. E ainda a equipe do Bragantino, que é uma equipe chata, que costumeiramente ocasiona dificuldade para os seus adversários. Mas a equipe da Abel Ferreira conquista um grande resultado. Colocou os melhores jogadores que tem à disposição, Gustavo Gomes, Dudu, Rafael Veiga, Rony, né? O Scarpa não estava e o Marcos Rocha, é bem verdade, mas entre os 11 iniciais, né? Mas é fato que o Palmeiras fez um jogo correto, coerente, aproveitou uma bobeira do Corinthians e conquistou mais 3 pontos, tá? E a gente vai dizer que, no caso, essa equipe do Abel Ferreira não cansa jamais. Se você talvez esteja pensando, a distância hoje é de 9 pontos, o Palmeiras vai relaxar, você está totalmente enganado. Até porque a diferença dessa equipe do Palmeiras para outras que eu, você, torcedor, já viram jogar, é que essa equipe não cansa. Quanto mais títulos eles conquistam, mais a ganância, no bom sentido, obviamente, mais a vontade de conquistar, mais a sede, né, por títulos, para fazer mais história. E é isso é o que move. E não só o psicológico está em dia, como o aspecto físico também. Depois de sair de uma decisão desgastante contra um Atlético Mineiro, em que a equipe venceu nas penalidades, em que chegou no momento da partida a ter 2 jogadores a menos, e vencer o principal rival dentro da Neoquímica Arena e abrir 9 pontos de vantagem, realmente a semana tida como perfeita, eu não tenho dúvidas disso. Fora o fato de que o Verdão agora nesse meio de semana vai ter um intervalinho, né, para recuperar, né, recondicionar, dar aquela leve folga, né, para os atletas, merecida, diga-se de passagem, e já se preparar para a decisão contra o Flamengo. Vamos falar também nos próximos compromissos das equipes. O Corinthians enfrenta nesse meio de semana o Atlético Goianiense, jogo que vale a vida. É matar ou morrer, não tem jeito. Na quarta-feira, às 9h30 da noite, válido pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena. O Corinthians tendo que reverter uma vantagem aí de 2 gols de diferença. Já o Palmeiras
vai enfrentar a equipe do Flamengo só no próximo domingo, às 4 horas da tarde, partida válida pelo Brasileirão no Allianz Parque. Tá? Lembrando que esse jogo, Corinthians e Palmeiras, também ficou marcado por protestos da torcida, tá? Dizendo, protestos não só contra o William, tá? É importante que a gente cite isso, mas também dizendo que quarta-feira é obrigação vencer. Se não jogar por amor, vai jogar por terror. Realmente são manifestações duras, mas que condizem também com o momento que a equipe vive e que ainda torna mais nervosa, né? Mais necessária a remontada, a epopeia na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, beleza? Se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos e deixa aqui embaixo teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Analisando a partida, Corinthians 0, Palmeiras 1. Pelo Brasileirão, o Verdão dispara de uma vez na liderança da competição. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!